O mundo está passando por um momento de perigo de recessão, com as duas principais economias do globo, Estados Unidos e China, enfrentando grandes dificuldades. CEOs americanos, por exemplo, têm, em 90% dos casos, a certeza que nos próximos anos os americanos entrarão numa recessão. Enquanto isso, a China, que nos últimos 18 meses apresentou um processo deflacionário, ou seja, queda do preço dos produtos, tenta de toda maneira reaquecer a economia, visto que o mercado de consumo não está forte como esteve, por exemplo, nos últimos anos. Será, pessoal, que de fato vai conseguir reverter esse risco de recessão? O que está acontecendo e quais são os impactos para o Brasil? Falar também um pouquinho, galera, sobre a viagem que o Brasil vai fazer em direção ao Japão, com a possibilidade, inclusive, de fechar um novo acordo comercial Japão e Mercosul. Será que de fato vai dar certo? E falar um pouquinho também sobre o Trump, que hoje, inclusive, né, domingo, quando eu gravo para vocês, uma reunião super importante entre Rússia e Estados Unidos para deliberar sobre o processo de paz, e o Trump garantindo que ele é o único presidente do planeta que pode representar ou pode parar o Putin. Vai lembrar, pessoal, que a Rússia voltou a fazer acusações contra a Ucrânia e talvez um princípio de cessar-fogo que seria estabelecido já meio que foi por água abaixo. Para finalizar, falar também sobre a prisão de Ekrem Imamoglu, que, para quem não sabe, era o prefeito de Istambul, o principal opositor de Erdogan, e está preso por escândalos de corrupção. Isso já trouxe centenas de prisões na Turquia e pode abrir espaço para processos ou protestos ainda muito maiores. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, é parceiraça aqui do canal, e caso você queira comprar os seus dólares, diversificar seus investimentos, no momento ali, galera, de possíveis questões econômicas mundiais, recessões, crises, enfim, eu sempre gosto de diversificar bastante meu patrimônio, em dólares, investimentos alternativos e tal. Não uma recomendação de investimentos, claro, mas caso você queira fazer isso, use a Nomad, porque com certeza, cara, assim, ela democratizou o acesso, não tem taxa de manutenção, taxa de corretagem, pode fazer investimentos em renda fixa, renda variável no exterior, é super simplesinho, tá? Além do que, aceita em mais de 180 países, em caso de viagens internacionais, você paga ali com o seu cartão, seu celular mesmo, e também tem o cartão de crédito do Magic Explore, que te dá a possibilidade de ter cashbacks em dólar, do valor que você utiliza mesmo aqui no Brasil, para pagar suas contas no dia a dia, além de uma série de outros benefícios exclusivos. Belezinha, pessoal? Então, bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, de fato, o mundo ele atravessa um perigo de uma recessão. Lembrando que perigo não quer dizer que vai ter uma recessão, são coisas diferentes. Só explicando direitinho, né? O que é um processo de recessão? Economicamente falando, eu sei que utiliza-se de outras maneiras, da linguagem coloquial, mas economicamente falando, é quando durante 2 trimestres consecutivos você apresenta uma queda do seu PIB. E nesse momento existe essa possibilidade para os Estados Unidos. Não sou eu falando. O Trump falou sobre isso, alegando que sim, existe um risco de recessão, mas que ele considera como uma coisa transitória. E até fez uma comparação com os chineses, né? Falou assim, poxa, a China, por exemplo, vem fazendo políticas de incentivo econômico, aumento do endividamento, mas ninguém reclama com os chineses, porque eles têm um plano de longo prazo. E é verdade, né? Quando você pega, por exemplo, as diferenças entre a democracia liberal americana, por exemplo, em que o Partido Republicano governa por 4 anos, por exemplo, aí faz algumas besteiras, aí volta o Partido Democrata, aí faz algumas besteiras, aí volta o Partido Republicano. Com políticas muito diferentes, pô, a China você tem um conselho ali, o Politburo, e toda uma formação política feita pelo Partido Comunista Chinês que permite desenvolver planos de longo prazo. Ou seja, vamos imaginar que o Xi Jinping faleça e, sei lá, troque o presidente. Cara, o próximo presidente, claro que pode ter divergências ideológicas em relação ao Xi Jinping, mas muito possivelmente as divergências não serão tão grandes a ponto de quebrar a nova rota da seda, a ponto de mudar completamente a política chinesa. Pô, cara, é diferente do Biden e do Trump, que tem políticas bem antagônicas, ou até mesmo o Bolsonaro e o Lula, que tem políticas bem antagônicas, entende? Entendi, o professor então está defendendo o modelo chinês. Tem vantagens e desvantagens, né? Claro, eu particularmente, como nasci aqui no Ocidente, prefiro, com todas as falhas, o modelo da democracia liberal ocidental. Mas claro que existem malefícios também, entende?
Independente dessas questões políticas, é fato, galera, que o Trump, ele vem adotando algumas medidas um pouco polêmicas, como, por exemplo, o afastamento, ou a queda, ou a redução, por exemplo, dos empregos ligados ao Estado, e isso é visto como um prejuízo, porque serão mais pessoas desempregadas, desincentivando o mercado de consumo, que pode promover também uma queda do PIB, e principalmente a guerra comercial. E essa guerra comercial que se estabelece entre grandes parceiros comerciais, como a China, como o Canadá, como o México, como a União Europeia. E ele pretende taxar, se for na questão, por exemplo, de alguns produtos estratégicos, todos os países do mundo, inclusive o Brasilzão. Isso pode fazer com que a agricultura sofra prejuízos, com que o setor industrial sofra prejuízos, com que os insumos para a produção industrial ou para o mercado consumo interno americano também cheguem mais caro. Então, por isso que os CEOs, das maiores empresas americanas, cobraram o presidente Trump para ele reaver um pouco a sua política industrial, falando que, por enquanto, eles vão continuar ajudando o governo. Mas, se houver algum tipo de prejuízo, algum tipo de aumento da inflação ou coisa que o valha, isso pode fazer com que eles não apoiem mais. E você perder a oligarquia econômica do país, é claro que isso tem um impacto muito significativo. O próprio Fed, por exemplo, que é o Federal Reserve, né? Ele manteve a taxa de juros bastante elevada, numa faixa de 4,25% a 4,5%, pelos temores da volta da inflação, principalmente por conta da guerra comercial e pela queda de arrecadação de impostos, principalmente das grandes empresas, que pode comprometer o orçamento público americano, entende? Ah, professor, mas 4,25%, 4,5% é coisa pequenininho, né? Aqui no Brasil a gente está com 14,25%. Pois é, mas tem que analisar um pouco o histórico também. Eu diria que o 4,25%, 4,5% para os Estados Unidos seria o nosso 14,25%, que é uma taxa absurdamente elevada, entende? E o Trump fala lá, olha, Fed, vocês têm que reduzir a taxa de juros. Confia em mim, que eu vou conseguir... Porque qual que é o plano do Trump, né? Se em curto prazo você reduz a arrecadação, é fato, pessoal, e isso pode comprometer a credibilidade do dólar. E essa guerra comercial também, em curto prazo, vai impactar em produtos entrando mais caros, tal. Por que que ele fala que é um plano de longo prazo? Porque, muito possivelmente, novos acordos comerciais vão ser negociados, que vão ser melhores para os Estados Unidos, promovendo melhores oportunidades econômicas para os americanos. E essa queda da arrecadação vai ser também acompanhada de uma queda dos gastos, ou seja, fazendo com que a iniciativa privada tenha mais poder frente à iniciativa pública nos Estados Unidos. Ou seja, a ideia, né, é que seja um governo mais liberal e que em médio e longo prazo isso possa trazer muito mais benefícios do que malefícios para os Estados Unidos. Ou seja, o Trump fala, Fed, garante, pode baixar as taxas de juros, vamos incentivar a economia, isso não vai gerar inflação pela queda dos gastos públicos americanos. Embora, pessoal, a OCDE, por exemplo, também não veja com uma ótima maneira isso, vai? A OCDE, por exemplo, já coloca que há um risco de queda do PIB global de 3,3% que eles tinham para 2025, a previsão agora é de 3,1%, o próprio Brasil, por exemplo, caiu de 2,3% para 2,1%, e os Estados Unidos também caíram, pessoal, de 2,4% para 2,2%. Além disso, a OCDE alega que a inflação deve aumentar não só nos Estados Unidos, mas também no mundo. Enquanto isso, a gente pode se ligar, galera, só que isso pode trazer prejuízos, inclusive, para o Brasil. Por quê? Se eu falo para vocês que os Estados Unidos, que é a maior economia do planeta, é o segundo maior mercado consumidor do Brasil, poxa, que era só ano passado, cerca de 40 bilhões foram destinados somente para o mercado americano, é óbvio que isso pode trazer uma série de prejuízos para o Brasil. Se a gente pega a nossa balança comercial, 40 bilhões é um dado muito significativo. Se a gente for pegar que a China também existe um certo risco, isso pode colocar o Brasil, né, os seus dois maiores parceiros comerciais, em péssimos lençóis. Pensando numa questão de recessão global, em que os investidores americanos investam menos, que os Estados Unidos comprem menos. Cara, vocês entendem que numa economia tão globalizada, isso pode fazer com que as bolsas mundiais despenquem? Geralmente, esses períodos de recessão são acompanhados também de menor demanda por commodities. O que o Brasil exporta pra caramba? Soja, petróleo, ferro, aço. Ou seja, isso pode impactar também, inclusive, o mercado brasileiro, tanto pela dependência direta dos Estados Unidos, como pela própria questão da exportação e do preço dos produtos, as commodities, no mercado mundial. Para vocês terem uma noção, por exemplo, óbvio que tem questões internas também, mas a gente vem percebendo, você que mora no Brasil, que o preço do ovo deu uma disparada significativa. Tem questões internas? Tem.
Mas um dos motivos é a questão da gripe aviária lá nos Estados Unidos, que fez com que reduzisse a produção de ovos lá. E aí os nossos produtores pensam, bom, posso vender no mercado brasileiro ou posso vender para o mercado americano que me paga em dólar um valor mais importante. Vou vender para lá. Se vende para lá, falta produto no Brasil e isso pode gerar, claro, problemas internos brasileiros. Então cuidado, hein, pessoal, porque esses grandes impactos econômicos repercutem não só nos Estados Unidos e nos países envolvidos, mas no mundo como um todo. Além disso, cara, a gente teve também a notícia, na semana passada, falar a verdade, né? Que o próprio Congresso Nacional do Povo, que é como se fosse uma espécie de algum tipo de demonstração, satisfação pública dos políticos chineses, eles anunciaram uma grande proposta de incentivo à economia chinesa. A China, ela tem como meta mínima um crescimento de 5% do seu PIB. E nos últimos anos, a China vem tendo o que a gente chama de pouso suave da sua economia. Se chegou a crescer cerca de 13%, 14% em anos anteriores, hoje cresce, entre aspas, só 5,5%, 5%. E, aliás, o próprio ano passado, que foram 5%, muito deveu-se a atingir a meta mínima a planos de incentivos econômicos da China. Por quê? A gente percebe, galera, para vocês terem uma noção dos dados, que a China teve uma deflação, para quem não sabe, deflação é uma queda do preço dos produtos nos últimos 18 meses, principalmente pós a pandemia, tá? Professor, mas se as coisas ficam mais baratas, é uma coisa positiva, não é? Cara, para eu, mercado consumidor, é sensacional, mas para a economia de maneira geral, geralmente não é um bom indício, porque se os produtos estão ficando mais baratos, em geral significa que não tem ninguém comprando. Se não tem ninguém comprando, naturalmente as empresas vão ser obrigadas a baixar o preço do produto e a demitir funcionários. Se elas demitem funcionários, naturalmente você vai ter menos pessoas consumindo, que gera mais queda do preço do produto, que gera mais demissões, menos consumo, menos lucro. Ou seja, você entra no que a gente chama de ciclo vicioso da economia. O governo chinês apresentou a proposta de subsídios para creches, aumento de salários, aumento de férias remuneradas, descontos, cara, na casa, olha isso, hein? Incentivos em torno de 41 bilhões de dólares em uma série de produtos, tá? Você pega ali de eletrônicos, tipo smartphone, você pega, por exemplo, veículos elétricos, lavadora de louça, cara, assim, coisas bizarramente mais baratas. Isso vem fazendo esses incentivos com que, de fato, o crescimento do varejo chinês tenha um número importante, cresceu 4% nos últimos 2 meses. Mas se a gente for comparar os dados, olha isso, galera. A China, hoje, do seu PIB, o crescimento do PIB, 55% é consumo doméstico. Isso porque a gente está falando de um país que tem 1,4 bilhão de pessoas. Para efeito de comparação, nos Estados Unidos e Reino Unido corresponde a mais ou menos 80% e na Índia corresponde mais ou menos a 70%. A Alibaba, por exemplo, que talvez seja a principal empresa, né, de varejo, consumo e tal, até nem está divulgando mais os seus dados oficiais como uma forma de não demonstração que o setor do consumo está em crise, principalmente, de novo, pós-pandemia. Os chineses, até por uma questão cultural, eles sempre tiveram a questão muito forte da poupança, dos investimentos, principalmente no setor imobiliário. Acontece que com a pandemia e com a crise do setor imobiliário, com a Evergrande, com outras montadoras, ou construtoras, perdão, não indo à falência, mas apresentando uma crise muito grande, você teve o cara que fazia um investimento, por exemplo, imóveis na China. Várias cidades hoje estão cheias de imóveis novos, só que ninguém quer comprar, chamadas cidades fantasmas. Porque essas construtoras aproveitaram os recursos dos investimentos e construíram cidades inteirinhas. Mas geralmente não é que você desenvolve uma cidade e as pessoas moram lá e depois você atrai com economia, indústria e tal. Geralmente a indústria começa a se locar, os serviços começam a aparecer e as pessoas começam a morar. Ou seja, são cidades inteiras que não tem ninguém querendo comprar, entre aspas. Houve uma queda dos preços. Até em Xangai, cara, que é uma baita cidade. Pô, os dados eles apresentam, eles mostram que a gente teve uma queda no preço dos imóveis nos últimos anos, entende? Então, assim, a ideia da China, ou dos chineses, é que enquanto o mercado imobiliário não melhorar, as pessoas não vão voltar a consumir pelo medo do que significa consumir na China. E só lembrando, pessoal, que algumas políticas começaram a dar certo. Por exemplo, o incentivo ao consumo, inclusive na questão dos imóveis, fez com que eles tivessem um leve aumento. O que, claro, para a gente é péssimo, mas para o contexto da China, né, desse processo de deflação, é um sinal positivo.
Vale muito mais a pena apenas poupar para uma certa situação de insegurança do que qualquer outra questão. O próprio Xi Jinping, por exemplo, ele colocou que ele vai transformar a demanda doméstica na principal força direcionadora e âncora do nosso desenvolvimento. Palavras do Xi Jinping, galera, tá? Ou seja, qual que é a ideia? As pessoas têm que parar de poupar e as pessoas têm que voltar a consumir. Mas isso mexe, primeiro, com a questão financeira dos chineses e principalmente com a questão cultural da China. Será que os incentivos econômicos vão dar certo? Ou será que é um modelo chinês saturado? Sendo sincero, galera, olha, minha opinião aqui, tá? Eu já ouço falar de crise da China há 10 anos, 20 anos, 20, aí 25 é muito, né? Porque eu tenho 34, então eu estaria há 9 anos aí, tinha 9 anos ouvindo falar. Mas assim, desde que eu me conheço por gente que gosto de estudar política, economia e tal, eu já ouço falar dessa crise chinesa. A China sempre consegue dar um jeito a partir dos seus incentivos econômicos. E convenhamos que se só, entre aspas, 55% do crescimento econômico da China vem a partir do consumo, isso quer dizer que se eles incentivarem o mercado de consumo nacional, eles têm uma potencialidade gigantesca, vide o tamanho da sua população. E aí, você acredita que com essas dificuldades financeiras de Estados Unidos e China, há de fato um espaço para uma recessão econômica global? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, galera, tivemos também uma notícia importante relacionada ao Brasil. Até citei para vocês que vai fazer, né, o Lula uma viagem oficial ao Japão e também ao Vietnã. Só que no caso do Japão, que é a primeira viagem, inclusive, nessa semana, ele vai se encontrar, vai ser a visita de mais alta honraria, vai se encontrar com Shigeru Ishiba, também com o imperador japonês, mas a ideia, inclusive emitida pelo próprio Ministério das Relações Exteriores, é aproveitar esse momento de insegurança global, principalmente dos principais aliados dos Estados Unidos, vide, por exemplo, os japoneses, que são históricos e grandes aliados, pelo menos depois da Segunda Guerra Mundial, né, por motivos óbvios, de aproveitar, inclusive com a possibilidade de fechar um acordo Mercosul-União Europeia. A ideia do Brasil é aumentar o comércio de carne bovina, carne suína in natura. Hoje, por exemplo, as empresas japonesas só compram lá de Santa Catarina, então a ideia é de expandir esses mercados, vender alguns produtos ou até mesmo aviões da Embraer e discutir também investimentos em energia renovável. Isso pode fazer, galera, com que o Japão, aos moldes de Singapura, que assinou também um acordo ano passado com o Mercosul, talvez não feche um livre comércio com o Mercosul, mas feche algumas preferências tarifárias em determinados produtos, não com o Brasil, mas com todos os países do Mercosul. Coisa muito parecida, na verdade, a Argentina é um pouco maior, né? A Argentina, ela quer fazer um acordo desse tipo com os Estados Unidos, só que um acordo de livre comércio. O Mercosul como um todo já se mostrou contrário, porque produtos americanos poderiam quebrar a nossa indústria nacional. A Argentina, inclusive, que está na presidência do Mercosul, cogita sair do bloco, caso esse acordo proposto pelos argentinos e americanos não deu certo. No caso, o Brasil não quer um livre comércio com o Japão, mas algumas preferências alfandegárias. E vai lembrar, pessoal, depois que a presidência argentina acabar, vem a presidência brasileira. Ou seja, a gente vai colocar as principais pautas de negociação sobre a mesa. Será, pessoal, que teremos um acordo de livre comércio Japão e Brasil? Enquanto isso, galera, a gente vai ter hoje, que eu já citei para vocês também, uma reunião super importante entre Estados Unidos e Rússia na Arábia Saudita, para tentar avançar o processo de cessar-fogo ou, quem sabe, até mesmo um processo de paz. A Bloomberg, por exemplo, anuncia que até o dia 20 de abril, claro, ela quer estabelecer a paz, ou seja, os Estados Unidos querem não cessar-fogo, mas a paz. A gente está falando de um pouco mais de um mês de negociação, não sei se de fato vai dar tempo. Por quê? Porque nem o cessar-fogo, por exemplo, na questão de infraestrutura energética foi estabelecido. A Rússia atacou a infraestrutura energética, a Ucrânia também atacou a infraestrutura energética na região de Sudza, e de fato, galera, assim, o próprio Zelensky fala, né? A Rússia tem que parar de ficar colocando condições absurdas para um cessar-fogo. Vamos ver se isso vai avançar hoje, mas é muito difícil que de fato se consolide, tá? A gente teve palavras muito importantes do Steve Witkoff, que é o representante dos Estados Unidos para a guerra Rússia e Ucrânia, que falou, né, não, olha, Crimeia e Donbass são regiões russas, o Putin é super gente boa, ele orou pelo Trump quando o Trump sofreu um atentado, a gente entende que a gente não pode continuar armando os ucranianos pelo risco de uma guerra nuclear, ou seja, declarações totalmente positivas aos russos. Agora, se a Ucrânia vai concordar com isso, são outros 500. Inclusive, o próprio Trump colocou, né, que ninguém mais poderia parar o Putin no mundo. Zero. Só eu posso.
Será, pessoal, que o Trump tem razão? E para finalizar também, a Turquia vem passando por intensos protestos por conta do autoritarismo de Recep Erdogan, atual presidente do país. Dos principais opositores ao Erdogan, eu diria para vocês que o Ekrem İmamoğlu, que é o prefeito de Istambul, era com certeza um dos principais. Ele, inclusive, fez ali, né, era prefeito, claro, de Istambul, só que ele estava sendo acusado, segundo o Recep Erdogan, de alguns escândalos de corrupção e também de ter colaborado com o PKK, que é o movimento Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que é considerado como um grupo terrorista, enfim, né, pelos turcos, tá? Ou seja, não poderia atuar. O próprio İmamoğlu, ele considera que isso é mentira, inclusive quando ele anunciou que ele seria o candidato à presidência, já começaram a associar que talvez o seu processo de formação de ensino superior não fosse válido, porque ele começou a formação no Chipre, pelo menos na parte turca do Chipre, e finalizou na própria Turquia, e agora alega, pessoal, que na verdade não existem esses escândalos de corrupção, que ele não tem ligação com o PKK, e tudo isso faz parte de uma manobra política autoritária de Erdogan. A polícia de Erdogan, da Turquia, vem agindo de maneira violenta e já prendeu uma série, centenas de manifestantes na Turquia. Será que isso vai abrir espaço, galera, para uma espécie de primavera turca? Ou seja, movimentos populares gigantescos que vão tender a tirar Recep Erdogan do cargo de presidente da Turquia? Deixe aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.